tarde, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 do terceiro bimestre, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a origem e a composição do solo. Antes disso, nós precisamos saber o que é o solo. O solo é a camada mais fina, que apresenta uma diversidade de organismos, e ele é formado através do intemperismo, que a gente viu que é a ação do vento, da chuva, com o conjunto da água, mais a matéria orgânica. Então, o solo ele vai se formar a partir do processo de intemperismo, que vai retirar ali sedimentos da rocha, e eu tenho ali a formação das camadas de humo, que são as camadas de matéria orgânica, e o crescimento da vegetação e da diversidade de organismos daquela região, ok? Então, percebam aqui a diferença entre uma rocha, solos jovens que apresentam uma grande camada rochosa, pouca camada de terra e de vegetação. E aqui já um solo maduro, eu tenho uma baixa camada de rocha, uma grande camada de humus, que é o solo, e aqui em cima eu tenho a vegetação sendo mais desenvolvida, tá? O solo, ele é muito importante porque ele abriga diversos organismos, tanto como os fungos e bactérias, como organismos maiores, que são os ácaros, nematóides, protozoários, as minhocas, formigas, algumas aranhas, algumas espécies de carrapato, escorpião, a cobra. Então, existem diversos animais que precisam ali ter aquele ambiente do solo para conseguir se desenvolver e realizar todas as suas funções. Além disso, o solo é muito importante para nós, seres humanos, porque é através deles que nós conseguimos obter os nossos alimentos, como alface, cenoura, tomate, abobrinha, berinjela, beterraba. Todas as verduras e legumes, elas são extraídas pelos seres humanos por meio da agricultura, ok? Então, essa é uma das importâncias do solo para os seres humanos. Vamos ver agora o experimento da página 293. Então, na página 293, nós temos um mão na massa, conhecendo diferentes tipos de solo. Os diferentes tipos de solo encontrados na Terra apresentam características próprias, como formato, cor, consistência, composição, entre outras. Essas características são utilizadas para classificá-los, o que facilita sua identificação e sua distribuição em grandes grupos. Nessa atividade, observaremos diversos tipos de solo e investigaremos algumas suas características. Material: sacos plásticos transparentes pequenos, grampeador, folhas de jornal, folhas de papel sulfite, amostras de solo, peneira comum opcional, lupa opcional e uma lanterna opcional. Procedimento: formem um grupo de 4 alunos. Neste caso, cada um vai fazer a sua atividade individual e se quiser pedir ajuda de alguém da família, como pai, mãe ou irmão, fiquem à vontade para fazer em grupo com eles, ok? Mas a princípio vocês vão fazer individualmente, cada um de vocês. Cada grupo vai analisar uma amostra de solo. Então, vocês vão pegar aí uma amostra de solo da casa de vocês. Pode ser de um vasinho de flor, quem tiver disponibilidade de encontrar em algum jardim, pode ser areia, pode ser argila. Trabalhem com o que vocês têm aí ao alcance de vocês, ok? Vocês vão separar uma pequena porção dessa amostra e vão colocar em um pouquinho num saco plástico e o resto vai ser utilizado para análise, ok? Sobre as folhas de jornal abertas, depositem uma porção da amostra. Procurem observar com cautela as características dela. Para melhorar a observação, utilizem a lupa e a lanterna. Se possível, peneirem uma porção da amostra e analisem-a também. Anotem na tabela abaixo as informações obtidas. Então, vocês vão pegar aí uma amostra de solo, né, de terra, que vocês tiverem próximo à casa de vocês, ou até mesmo na casa de vocês, se vocês tiverem algum vasinho de flor, e vocês vão analisar elas. Quem não tiver a lupa,
lembrem-se que é opcional, então vocês podem utilizar uma lanterna, pode usar até mesmo a lanterna do celular para conseguir observar ali aquela amostra de uma forma melhor, ok? E vocês vão anotar nessa tabela abaixo, vocês vão escrever a origem dessa amostra, então de onde vocês retiraram essa amostra, qual é a cor, qual é a consistência, é dura, é mole, é áspera, é macia, é molhada ou não é molhada? Sujou as suas mãos? Há pequenos pedaços de algum animal, folha ou outra coisa? Então, vocês vão responder aqui esta tabela. Depois disso, vocês vão fixar o saco plástico com a amostra na parte superior da folha de papel sulfite, assim como está sendo representado aqui. E com base nas informações da tabela, vocês vão anotar as características do solo que observaram na amostra fixada. Então, um exemplo aqui da apostila. Terra do quintal da Maria. A coloração é marrom escuro, é macia e suja a mão. Então, vocês vão fazer isso em uma folha e vão me enviar a foto através do binóculo ou então do Schoolies, tá bom? E aí, vocês vão responder essas duas perguntas, na verdade, do Agora é com você. A primeira delas, os minerais são alguns dos elementos que constituem o solo. Vocês conseguiram observá-los na amostra de vocês? É uma resposta pessoal, ok? E a 2, que outros elementos constituem os solos? Vocês conseguiriam observá-los na amostra de vocês? Então, vocês vão responder aí essas duas perguntas do Agora é com você, tá? Não vão conseguir responder a 3, porque seria uma diversidade de amostras fixadas. Por isso que eu vou pedir para vocês me enviarem essas fotos da amostra de vocês pelo nosso chat do grupo do Schoolies, que é assim aquele que enviar o outro amigo também consegue verificar, ok? Bom, existem dois tipos de modificações que o solo pode sofrer. A primeira delas é a erosão, que é o transporte do solo de um local para o outro, através do vento, da água ou do gelo, que nós conversamos na aula passada sobre o intemperismo. Esse solo, ele vai formar um solo seco e pouco fértil. Então, trouxe aqui para vocês uma imagem ali da erosão causada pela água. Então, como se fizesse ali crateras naquele solo. E também da erosão causada pelo vento, pela energia eólica, tá? Então, eu tenho ali a formação de dunas de areia, o que vai me gerar um solo pouco fértil e seco, assim como aqui nessa imagem da direita. Percebam que nessa região, da esquerda, perdão, percebam que nessa região aqui não apresenta vegetação, apenas a vegetação está na parte mais afastada da imagem, então a erosão ela vai provocar essa baixa fertilidade do solo e também uma baixa ali na diversidade de micro-organismos daquela região. A erosão, ela pode provocar diversos problemas para nós seres humanos, porque ela pode ser intensificada pela retirada do solo ou então pelo manejo inadequado daquela região. Então, percebam aqui nessa imagem da esquerda, eu tenho uma estrada e tenho aqui o processo de erosão causada nesse asfalto. Tem uma grande cratera, porque essa região aqui de solo acabou cedendo e provocando essa mudança aqui na estrada, o que pode vir a provocar acidentes. Como assim também nessa imagem aqui da direita, eu tenho a moradia, né, uma casa. Eu tenho aqui nessa região um deslize da casa, né? Ocorreu ali uma queda dessa casa na região, porque percebam que ela está construída na encosta de um barranco. E ali pela ação da chuva, pela ação até mesmo ali da água, pelo processo de erosão naquele local, eu tenho ali o deslize daquela estrutura e tenho a destruição completa daquela casa. Percebam aqui que existiam 3 casas, né? A que desmoronou foi essa daqui do meio. Então, eu tenho aqui mais outras 2 que também estão correndo risco, ok? E o outro processo é o processo de sedimentação. O
processo de sedimentação ele é conhecido como a deposição do solo ou então de rochas nas regiões de rios e lagos, e elas podem originar as rochas sedimentares. Então, percebam aqui nessa imagem, eu tenho aqui um rio, né, um lago nessa região, tenho aqui o processo de erosão acontecendo nessas rochas mais laterais, e o processo de sedimentação aqui, ó, eu tenho uma camada de água, uma camada de solo, uma camada de água e uma camada de solo. A sedimentação, ela pode levar a um processo que nós chamamos de assoreamento. O assoreamento, ele acontece quando existe a modificação ou até mesmo o impedimento do fluxo de água da região. Então, percebam aqui nessa imagem, eu tenho aqui esse assoreamento, né, que é o impedimento do fluxo de água contínuo. Se eu colocar aqui uma embarcação, se eu tivesse que passar de um lado para o outro do rio, ficaria um pouco mais difícil, porque eu não teria ali o fluxo de água partindo dessa região, o que impediria a movimentação neste rio. Esse é um processo provocado pela sedimentação, ok? Pessoal, vou deixar para vocês fazerem, então, os exercícios da página 292, 294 e 296 e vou disponibilizar para vocês o gabarito na sexta-feira do dia 28. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo chat do Schools, que eu sempre estou olhando lá para responder vocês, ou então também pelo binóculo, ok? Um beijo a todos e até a próxima aula!